Muitas vezes embarcamos em uma aventura em busca de uma emoção específica, porém em certas ocasiões o que encontramos é algo totalmente diferente. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com um conto Foi Destino ou Coincidência? Escrito por Jaqueline Sandoval. O link está na descrição do vídeo. Vamos ao conto. Foi numa tarde chata, quando eu passava um tempo checando minhas redes sociais, que apareceu o anúncio do passeio astronômico. O anúncio explicava de um modo geral o que era uma experiência única e maravilhosa, que ninguém deveria perder. Verifiquei a página e vi algumas fotos e, sem hesitar, enviei uma mensagem para fazer o referido passeio. Fui atendida por um jovem muito gentil, que me deu instruções de como proceder, no qual frisou que o local era muito frio, então tínhamos que usar roupas quentes. Eu ansiava por esse dia, me empolgava com a ideia de estar no meio do deserto, longe das luzes da cidade, admirando as estrelas. Quando chegou a hora, eles me pegaram em casa e começamos a viagem. Apareceram outros aventureiros e os palestrantes, a maioria eram professores. Entre as pessoas que compareceram, havia um casal, uma senhora chamada Mônica, que era muito gentil e doce, ao contrário de seu marido chamado Roberto, que era hostil e um tanto rude. Havia também um casal de jovens estudantes, Helena e Luiz, que estavam tão entusiasmados quanto eu. E finalmente havia Félix, um homem muito bom e um bom conversador. Conforme nos aproximávamos do local, o frio ficava mais intenso. Porém, estávamos tão empolgados que nem nos importamos. Quase ao chegar ao local indicado, constatamos um acidente que não foi grave, porém haviam desviado o caminho. Então os guias tiveram que procurar um novo local para instalar seus equipamentos, que consistiam em grandes telescópios de excelente qualidade. Roberto, que vinha protestando desde que saímos da cidade, ficou ainda mais irritado ao desviar a estrada, reclamando e exigindo que voltássemos à cidade, que não podiam nos levar a lugares que ainda não haviam sido explorados, ou onde não havia cobertura de sinal para o celular dele. Para falar a verdade, ele ficou meio assustado, mas depois que a esposa o acalmou, assim como os guias, ele conseguiu ficar calado. Ao chegarmos no local escolhido, percebemos que o frio era ainda maior do que nos tinham dito. Apesar de estarmos todos muito quentinhos, não conseguíamos evitar de tremer. Então, serviram-nos um café quente e conseguimos apaziguar o intenso frio típico das noites desérticas. Depois de nos maravilharmos com a bela vista, em que nós sentíamos cobertos por um manto de diamantes, revezamo-nos a ver aquelas magníficas estrelas através de um telescópio. Cada imagem que víamos era mais fabulosa que a anterior. Ficamos totalmente fascinados, pois parecia que estávamos localizados perto das estrelas. No meio da conversa, surgiu o tema ufológico. Começamos a contar histórias de avistamentos. Alguns contaram suas experiências interessantes, outros brincavam sobre serem abduzidos. Na verdade, eu esperava ver algum evento paranormal desse tipo. Nunca imaginei que o que iríamos experimentar seria algo totalmente diferente. Eu estava nessa situação quando algo me chamou a atenção. Me virei para ver quem estava atrás de mim, mas a noite estava tão escura que não consegui ver nenhuma silhueta. Apenas senti um frio intenso, ainda mais forte que o que tínhamos experimentado durante toda a noite. Foi como uma brisa gelada que subiu pelas minhas costas até a minha nuca, me fazendo tremer seguido de calafrios.
Senti um pouco de medo, mas não quis discutir o assunto com os outros, com medo de passar por boba. Simplesmente acendi um cigarro para acalmar um pouco o frio e também os nervos. Em poucos minutos nos chamaram para fazer as astrofotografias. Consistia em uma imagem tirada através de uma câmera instalada em um telescópio, que captava o maravilhoso céu pontilhado de estrelas brilhantes em todo o esplendor de suas cores. Eles nos deram uma indicação de que deveríamos ficar imóveis por 25 segundos, pois era esse o tempo que o telescópio levava para captar a imagem. A primeira fui eu, na escuridão do deserto. Caminhei com dificuldade até o local indicado por uma pequena lanterna, que foi desligada no momento da fotografia. Permaneci imóvel, enquanto novamente sentia um frio percorrer minhas costas, mas desta vez acompanhada pelo toque de uma mão que pousou em meu ombro. O jovem que estava tirando a fotografia me disse que eu estava fazendo um bom trabalho, sem me mover. Mas o que ele não sabia é que, mesmo que eu quisesse, não poderia me mover. Estava totalmente paralisada de medo. Então, no final da sessão, eu acendi novamente outro cigarro. Aí foi a vez dos outros. Roberto continuou protestando, tanto por causa do frio, quanto porque não queria tirar a foto. Mas a esposa o convenceu com palavras suaves. Assim acabou a sessão de fotos, nos arrumamos e nos preparamos para voltar para casa. A maioria de nós felizes por aquela experiência maravilhosa. Durante todo o caminho fiquei um tanto inquieta, me perguntando o que teria acontecido comigo. Tentava distrair minha mente com um interessante assunto que os outros estavam falando, mas aquele sentimento de medo não saía da minha cabeça. Ao chegar a casa, despedi-me de todos e fiquei à espera que as fotografias fossem enviadas para o meu e-mail, que me enviariam no dia seguinte. Quando estava quase indo dormir, recebi uma ligação de uma amiga me pedindo para sair. Não pensei muito nisso e respondi que sim. Não queria ficar em casa sozinha com aquela sensação. Então parecia uma boa ideia ir me distrair. Ao longe, eu a vi, e ela me perguntou: "Olá, amiga, com quem você veio?" "Olá, vim sozinha." "Que estranho, pensei ter visto você chegar com outra pessoa." "Deve ter sido minha imaginação." "Ei, mas que cheiro é esse?" "Do que você está falando? É o meu perfume habitual, cítrico." "Não, tá com cheiro de esgoto. Coloca um pouco do meu." "Não quero que você fique envergonhada." Ela esvaziou o vidro de perfume praticamente todo na minha roupa. E entramos na discoteca. Eu me diverti muito naquela noite e depois voltei para casa. No dia seguinte, quando acordei, já haviam me enviado as fotos. Estava tão ansiosa para vê-las, pareciam incríveis. Mas o que mais me surpreendeu e me assustou ao mesmo tempo era aquela em que me mostravam com uma mão cinza em meu ombro e um rosto um tanto cinza e esverdeado, próximo ao meu rosto, com olhos luminosos. Joguei meu celular fora naquele momento pela impressão. Porém, minha curiosidade foi maior que meu medo. Então fui em busca de uma resposta. Enviei uma mensagem para o jovem que havia tirado minha foto e perguntei sobre aquela anomalia. Mas ele me disse que nada do que mencionei aparecia nas cópias que ele tinha. Imaginei que talvez fosse apenas um erro de imagem ou talvez apenas pareidolia causada pela sugestão do medo experimentado naquela noite. As noites seguintes ao passeio foram totalmente especiais. Me senti perseguida. Por mais que procurassem alguma imagem no meio da noite, quando eu acordava de madrugada com um bebê chorando, não conseguia ver nada.
Eu pensei que estava ficando louca. Cada vez que fechava os olhos, sonhava com aquele lugar onde estávamos. Via as pedras manchadas de sangue e o choro de um bebê misturado com o de uma mulher saindo das pedras. Nada fazia sentido. Depois de 2 semanas em que mal havia descansado e as olheiras estavam se tornando proeminentes, Renan, um colega de trabalho, se ofereceu para me ajudar. Contei a ele sobre meus sonhos e ele me disse: "Você não pode continuar assim. Você vai perder seu emprego se continuar cometendo erros por não descansar. Você é uma boa pessoa, mas esses pesadelos estão te fazendo muito mal. Além disso, você parece cansada e está negligenciando a sua higiene pessoal. Os outros já estão reclamando do cheiro ruim que sai do seu corpo." "De que cheiro ruim você está falando?" "Eu nunca negligenciei minha higiene." "Mas Laura, não vai me dizer que não sente o cheiro podre que sai do seu corpo." "Não, eu não sinto nada." Eu disse com um tom de preocupação. Naquele momento me vieram à mente as palavras da minha amiga naquela noite de festa e as imagens das pessoas que se afastavam de mim na rua e no transporte público. "Laura, eu te levo naquele lugar. Tenho certeza que lá é a chave. Desde que você fez aquele tour, tudo em você mudou." "Está bem, vamos." Demoramos muito para encontrar o local exato. Havia alguns parecidos, mas seguindo meu instinto, depois de muitas horas, conseguimos encontrar o local exato. Percorri cada um dos lugares, verificando cada pedra, procurando alguma pista, até sentir novamente aquele frio intenso. Mesmo sendo de dia e a temperatura em torno de 30 graus, não sabia explicar o que estava acontecendo, mas senti que alguém estava segurando minha mão e me levou até onde havia uma grande pedra. Tentamos movê-la, Renan e eu, mas foi muito difícil tirá-la daquele lugar. Ela estava presa em uma espécie de buraco, não muito profundo. Debaixo da pedra havia um volume coberto por um saco, de onde vinha um cheiro intenso de carne podre, que presumi ser causado pelas larvas que cobriam o saco, fazendo-nos vomitar instantaneamente. A descoberta que acabamos de fazer foi horrível. Era óbvio que era um corpo humano que estava ali. Chorando de desespero e medo, tentei chamar a polícia, mas os celulares não respondiam. Isso me angustiava ainda mais. Mas Renan me abraçou, contendo meu horror, e me levou até o veículo. Depois de fumar alguns cigarros, consegui me acalmar um pouco e consegui falar com certa firmeza. "Renan, quem está nesta bolsa é o corpo de uma menina. A que aparece na foto do passeio. E eu também a vejo nos meus sonhos e no meu quarto. Ela queria que a encontrássemos." "Não se preocupe, Laura. Agora vamos avisar a polícia e eles vão cuidar disso. Então você pode ficar tranquila." Depois que a polícia conseguiu resgatar o corpo, eles tentaram investigar para encontrar o assassino. Mas isso foi ficando cada vez mais difícil. Não havia evidências de nada. Eles não conseguiram descobrir nenhuma pista em seu corpo, devido ao estado avançado de decomposição. A única coisa que conseguiram descobrir é que a menina tinha 16 anos e que estava grávida de 7 meses no momento de sua morte. As investigações mostraram que o bebê dentro dela não morreu ao mesmo tempo que ela, mas várias horas mais tarde. Isso me assustou ainda mais, quando imaginei aquele bebê moribundo dentro de sua mãe, sofrendo uma morte lenta e dolorosa. Pensei, quem poderia ser tão cruel a ponto de matar uma jovem grávida? Minhas lágrimas correram pelo meu rosto, imaginando a dor de ambos. Senti o desespero deles como se fosse meu.
ao contrário do que Renan havia dito, que agora eles descansariam em paz por sua descoberta, não foi assim, senão o contrário. As imagens dela, naquele saco, imaginando o bebê morrendo e a mãe chorando, pioraram, já que não era só medo, mas também tristeza e impotência, por saber que o assassino ficaria impune por seu crime. Nas noites seguintes, tive a presença daquela jovem novamente. Agora ela não estava mais chorando, nem o filho que ela carregava, mas ela parecia menos triste, mas sim brava, apontando para as fotos do passeio que eu tinha emoldurado e pendurado na parede. Eu sabia que ela estava me dizendo uma nova chave. Por mais que eu revisse essas imagens, não consegui encontrar nenhuma pista. Tudo parecia normal. Só havia minha foto com a imagem dela e as outras sem nenhuma anomalia. 3 fotos onde eu estava sozinha e uma quarta onde estava todo o grupo, nada fora do habitual. A situação estava ficando fora de controle. Eu não estava me concentrando no meu trabalho, só pensava em quem era a garota e quem a havia matado. Estava obcecada com o assunto. Então Renan, mais uma vez, decidiu me ajudar, levando-me de volta ao local do passeio para procurar alguma outra pista. Peguei a foto onde ela estava. Pedi para ela me ajudar a socorrê-la. E foi assim. Depois de revistar o local, saímos um tanto desapontados. Não encontrei nada, além de uma carteira de motorista que pertencia a Roberto, um dos homens que havia feito o passeio. Guardei para ir entregá-la a ele. Devia ter perdido naquela noite no meio de uma das suas birras. Quando cheguei à sua casa, me atendeu a sua simpática senhora, Mônica. Convidou-me para um café e serviu-me um bolo para me agradecer o que eu tinha feito. Passado algum tempo, chegou Roberto, que mal disse olá. A Mônica disse-lhe que eu trouxe a carteira e que eu a havia encontrado. Ele olhou-me com alguma surpresa, mas não disse nada, apenas a guardou no bolso. Nesse momento, sua filha chegou e contaram para ela: "Pai, você encontrou sua carteira? Você me fez procurar por ela por 2 meses. E você sempre esteve com ela." "Não, filha, esta senhora a encontrou e a trouxe para casa," Mônica disse, enquanto eu olhava desnorteada, imaginando como foi possível que ele a tivesse perdido há 2 meses atrás, se o passeio tinha sido há menos de 1 mês. Olhei para Roberto com a cara de acusadora. Notei que ele suava. Não precisava falar mais nada. Estava claro para mim. Roberto tinha sido o assassino daquela jovem. Saí daquela casa, me despedi rapidamente e fui até a polícia. Naquele momento, eles não acreditaram muito nas minhas palavras, pois eu estava muito emocionada. Mas Renan, que estava mais calmo, conseguiu explicar bem o que estava acontecendo. Após a investigação, foi possível descobrir a identidade daquela jovem. Ela era vizinha e amante de Roberto e estava grávida dele. Apesar dele nunca ter se declarado culpado, as evidências o culparam por tê-la abusado desde que era uma garotinha. Até o último momento do julgamento, Roberto alegou que nunca havia abusado dela, mas que ela era sua amante por opção, mas que ele não a havia assassinado. Porém, ainda assim, o consideraram culpado, condenando-o a 80 anos de prisão. Senti que já estava tudo resolvido. Aquela jovem já não me aparecia à noite, conseguindo descansar e recuperar a minha vida e o meu trabalho. Tudo corria muito bem. E tudo o que tinha vivido era apenas parte de uma memória sinistra. Ou pelo menos foi assim que pensei, até o momento em que conheci a filha do Roberto e da Mônica.
Ela se aproximou de mim com uma voz rancorosa. Ela afirmou que eu tinha acabado com a família dela. A verdade é que me custava entender como uma mulher seria capaz de defender um estuprador e assassino de uma menina, por mais que esse fosse o pai dela. Então eu disse a ela: eu não me responsabilizo por nada. O único culpado aqui foi seu pai. Fui apenas a voz de sua vítima para que a justiça fosse feita. Não estou falando do meu pai, mas sim da minha mãe. Depois que você foi à nossa casa, minha mãe mudou muito. Ela não era mais a mulher carinhosa e terna. Ela se tornou uma mulher fria, medrosa. Ela gritava de noite, pedindo perdão, chorava e coçava os braços, ou pegava uma faca e se cortava. Foi se mutilando aos poucos até acabar com a vida completamente insana. Era difícil para mim acreditar como uma mulher poderia perder a cabeça assim, quando ela descobriu que tipo de marido ela tinha. Eu sabia que não era uma boa notícia, mas não o suficiente para perder a cabeça assim, disse para a jovem. Minha mãe não enlouqueceu por causa do meu pai. Minha mãe enlouqueceu porque a vizinha morta a atormentou dia e noite. Ela fez minha mãe se machucar. Ela explodiu coisas dentro de casa, enquanto mamãe e eu nos escondíamos embaixo da mesa para não ser atingidas por aqueles objetos. Isso era todo dia. Quando cheguei da escola, encontrei minha mãe com o rosto e os braços ensanguentados. Tentei tratar suas feridas, mas no dia seguinte apareceram mais. Até o dia em que as feridas foram tão profundas que ela sangrou antes que eu pudesse fazer alguma coisa. Entre um choro estrangulado, aquela menina me contou o fim de sua amada mãe. Achei tão injusto aquele fantasma se vingar da Mônica, que nada teve a ver com o que o seu marido tinha feito. Até me arrependi naquele momento, por não ter ajudado ela. Abracei a menina e ofereci minha ajuda se ela precisasse de alguma coisa em algum momento de sua vida, que pudesse contar comigo. Mas enxugando as lágrimas, ela me disse que não queria nada de mim, que sua avó já estava cuidando dela. E dizendo isso, ela saiu. Cheguei em casa totalmente confusa. Olhei a foto onde ela aparecia e disse a ela que ela não era quem eu pensava e que agora até duvidava se ela era realmente uma vítima ou se era a amante de Roberto. Dito isso, deixei a foto sobre a mesa, saindo da sala. Antes de chegar à porta, ela se fechou na minha cara e uma intensa corrente fria deslizou pelo meu corpo, me causando os conhecidos calafrios. Paralisada, senti uma força enorme. Fui jogada ao chão. Gritando e lutando, queria sair, mas não consegui. Fechei os olhos como se me rendesse à dor. Mas ao abri-los, percebi que eu não estava mais no meu quarto. Não conseguia ver mais nada. Estava com uma espécie de capuz na cabeça, enquanto sentia como batiam no meu corpo com um pau. Enquanto uma voz de mulher me chamava de P e me acusava de ter sido amante de seu marido. Sentia muita dor e medo de morrer, mas o que mais temia era não poder proteger o ser que carregava em meu ventre. Estava vivendo os últimos momentos daquela jovem e sentindo tudo o que ela sofria. Naquele momento, ela tirou meu capuz e pude ver a cara da Mônica, enquanto caía a carteira do Roberto que ela carregava no bolso. Foi aí que eu entendi tudo. O Roberto era um abusador, mas a Mônica era a assassina. Ela havia se vingado de sua vizinha quando descobriu que estava grávida de seu marido. Mônica não era a mulher doce e gentil, ela era uma mulher de sangue frio e implacável. Depois de espancar a jovem com um pau, esmagou-lhe
o rosto com uma pedra. Também fez o mesmo com suas partes íntimas, torturando-a sem fim, até o sadismo que escapa a qualquer mente doentia. Por isso, quando fui à casa dela, o fantasma da jovem, que se apegou a mim, ficou com ela, para fazê-la pagar pelo seu prejuízo. É incrível como às vezes, por uma coincidência do destino, podemos nos encontrar com as piores experiências. Quem diria que um passeio inocente seria a causa para revelar um crime horrendo? Coincidência ou casualidade? Em suma, esse será um mistério que talvez eu nunca possa resolver. O que ficou claro para mim com essa experiência é que qualquer pessoa pode ser um psicopata em potencial, se passar por uma experiência que revele seu instinto mais sádico, como no caso de Mônica, que se dizia ser uma mulher boa e doce, até que descobriu que uma jovem engravidou do marido. Fim desse conto. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.